Pessoal, estamos entrando aqui na parte 2 do livro do nosso querido pensador com um projeto intelectual chamado Nassim Nicolás Taleb. É difícil você encontrar pensadores com projetos intelectuais. Essa é a descoberta dessas leituras que a gente tem feito, né? Comparando Taleb com Harari, Harari não tem projeto intelectual, né? Ele tem um projeto pessoal e não tem uma coerência entre os livros. E o nosso amigo Taleb procura essa coerência. Se ele vai ter a coerência ou não, isso é outro papo. Então, a minha sugestão para ler o livro do Taleb, e eu estou fazendo isso, não é eu ler o livro do Taleb, um livro de quase 660 páginas, 660 páginas para mais um pouquinho. O livro dele não é para ser lido como um livro normal. É um livro que a gente tem que ler pegando os insights. E a minha maneira de ler o livro do Taleb agora vai ser, eu vou abrir uma página, como eu fiz hoje, e fazer algumas reflexões sobre algum parágrafo interessante, pegando assim algumas coisas, porque é um livro que não é feito para fazer leitura normal, digamos assim, corrida. É um livro que ele não procura, o Taleb não procura criar uma lógica sequencial. Olha, eu vou explicar o que é convexo, mais ou menos na tentativa que eu fiz, que as pessoas normalmente fazem. Depois que eu explicar o que é convexo, aí eu vou falar e começar a usar a palavra convexo. Não, eu jogo a palavra e você vai incorporando isso e você vai encaixando isso ao longo da leitura. Tem gente que diz que algumas coisas que aparecem nesse livro estão no Cisne Negro. Então é aquela assim, você tem que ver primeira temporada da série e depois que você pode entrar na segunda temporada. Então não tem essa preocupação de vamos dar uma revisada na primeira temporada, fazer aquele resumo, né, que no Netflix aparece, pular o resumo, né? Então, é a minha sugestão, a parte 2 do livro do Taleb. Eu já não vou discutir. A primeira parte foi o quê? Aonde eu encaixo o Taleb entre os pensadores. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é o que o Taleb agrega à nossa escola. Então eu vou entrar agora no conteúdo Taleb. Eu estou indo no supermercado Taleb, nas prateleiras que ele me oferece, e aí eu vou optar por um modelo aleatório. As prateleiras não têm nomes, as prateleiras estão ali, e você tem misturado produto de limpeza com cachorro-quente, com salsicha, com leite, então você vai ter que ir se virando. Então, queria fazer um comentário na página 412. Eu vou ler só um parágrafo. Abre aspas. Ele está falando de arquitetura. O planejamento urbano demonstra a propriedade central do chamado efeito de cima para baixo. Então, efeito de cima para baixo é um conceito. Continuo. De modo geral, o que é feito de cima para baixo é irreversível, ou seja, inflexível, dentro do linguajar do Taleb, frágil. E por isso os erros tendem a perdurar, enquanto o que é concebido de baixo para cima é gradual e incremental, com a criação e a destruição ao longo do caminho, embora presumivelmente com uma inclinação positiva. Aí vou ler o outro parágrafo, só um pedacinho. Além disso, o que cresce de forma natural, sejam cidades ou causas individuais, tem qualidade fractal em si mesmo. Aí você fala, o que é qualidade fractal? O que é o fractal? Aí você vem aqui no Google, define fractal, e vem estrutura geométrica complexa, cujas propriedades em geral repetem em qualquer escala. Então, o que eu acho que é interessante aqui, quando ele faz essa contraposição, e aí a gente vai encaixar aqui a nossa narrativa,
Quando ele faz a contraposição entre o que é de cima para baixo e o que é de baixo para cima, eu diria que a gente está falando de gestão e curadoria. Nós não estamos falando de algo que não está passando por um processo civilizacional. Aí vem o problema, na minha opinião, do Taleb. O Taleb não enxerga a revolução civilizacional, não faz a recorrência, não é da escola canadense de comunicação, ou seja, não é o que a gente chama aqui de deterministas históricos, demográficos, midiáticos, administrativos. É o que nós somos. Que a gente percebe as recorrências com a relação entre demografia, mídia e mudança de administração. Ok, isso não quer dizer que eu não possa trabalhar com as coisas do Taleb. Então, quando ele diz... Precisa de ajuda para planejar umas férias. Posso mostrar Não estou falando nada disso, Google. Então, quando a gente vai caminhar nessa direção, eu vou fazer aqui o que se pode fazer. Eu vou dizer que o que o Taleb está chamando efeito de cima para baixo versus de baixo para cima, né, são movimentos que, quando nós temos uma mídia, por exemplo, nós temos uma mídia descentralizadora, que é o caso da prensa, eu tenho um aumento do de baixo para cima. E aí eu viro um ciclo de baixo para cima. O que me permite o aumento da população. Ao aumentar a população, surge uma mídia que fortalece o de cima para baixo. Aí eu tenho um movimento centralizador. Então eu vejo esses movimentos centralizadores. Então eu estou vendo isso aqui no Taleb. Agora, o que nós estamos vivendo hoje é que o de baixo para cima e o de cima para baixo, eles não são iguais, eles não são homogêneos. O de cima para baixo e o de baixo para cima, né, tem a variação do ambiente midiático. Então, o de baixo para cima, o de cima para baixo, no final da Idade Média, foi a consolidação das organizações em que a oralidade fazia a hierarquia. Veio a mídia impressa, quebrou aquela hierarquia e depois se construiu uma nova hierarquia baseada na oralidade e na escrita com as mídias de massa. Então não é uma coisa fixa. Mas aí a gente vai dizer, e aí sim, quando nós temos a ordem espontânea, entrando aqui na discussão do Taleb, nós criamos uma ordem espontânea. A taxa de ordem espontânea, com o surgimento, com o aumento populacional e o surgimento da mídia de massa, você foi derrubando a taxa de ordem espontânea. Foi caindo. Ordem espontânea caindo, e isso que ele está chamando de fractal foi caindo. O fractal é o indivíduo. O fractal é o indivíduo. O fractal é aquilo que você multiplica, é o exponencial. Então, isso foi caindo. Você foi reduzindo a possibilidade do indivíduo. Você foi tirando a força do indivíduo. E aí você, então, foi aumentando a taxa de cima para baixo. E agora a gente está vivendo de novo o aumento da taxa de baixo para cima. Por uma necessidade sistêmica. Então, essa contraposição entre essas duas coisas, e quando ele vai dizer que o de baixo para cima é positivo, é porque ele já está se colocando, aí sim, ele vai se colocar, né, dentro da linha dos individualistas, ele vai se colocar na linha do Adam Smith, ele vai se colocar na linha do Matt Reeder, que ele fala no livro, ele vai se colocar na linha da escola austríaca, e ele vai se colocar na linha do Pierre Levy e dos canadenses. Porque você tem a força do indivíduo nessa linha do indivíduo. Então, estou fazendo uma espécie de
absorção dos conceitos do Taleb, olhando para a escola e ajudando a construir uma espécie de ponte, que é o nosso objetivo. Reforço, né, dos conceitos e emparelhando os conceitos. O que vocês dizem? Se você quer participar das leituras bimodais, me manda um zap. 2199-608-6422. Vou repetir. 2199-608-6422. Nipô, quero ser bimodal, quero participar dessas leituras bimodais. Como é que eu faço?